Se a sua vida está bagunçada, não é por falta de tempo. É porque você se acostumou com o caos, e isso não aconteceu de um dia para o outro. Foi se construindo aos poucos, em pequenas concessões, em decisões rápidas, em momentos em que você escolheu o mais fácil em vez do mais certo. Você acorda e já pega o celular, responde o que aparece, começa o dia reagindo. Tenta organizar as coisas enquanto executa tarefas ao mesmo tempo. Pula de uma atividade para outra sem concluir nenhuma com profundidade. E no final do dia, a sensação é sempre a mesma: cansaço, mente cheia e a impressão de que você não avançou de verdade. O mais perigoso não é viver assim. É começar a achar que isso é normal. Você olha ao redor e vê outras pessoas no mesmo ritmo. Todo mundo correndo, todo mundo ocupado, todo mundo dizendo que está sem tempo. E isso reforça a ideia de que o problema não está em você, está no mundo. Só que essa é a ilusão que mantém tudo exatamente como está. A verdade é direta. Uma vida desorganizada não começa fora, começa dentro. Começa na forma como você pensa, na forma como você reage e, principalmente, na forma como você decide. Quando sua mente está desordenada, sua vida inevitavelmente segue o mesmo padrão. Epicteto ensinava que quem não governa a si mesmo será governado pelas circunstâncias. E quando você não tem clareza interna, qualquer coisa passa a definir o seu caminho. Mensagens, interrupções, demandas externas, expectativas dos outros. E sem perceber, você deixa de viver com intenção e passa a viver por reação. Agora pensa com sinceridade. Quantas vezes você disse que ia se organizar, mas voltou ao mesmo padrão poucos dias depois? Quantas vezes você começou algo com foco e terminou distraído, cansado, sem resultado real? Isso não é falta de disciplina no sentido comum. É falta de estrutura interna. E sem estrutura, nenhuma tentativa de organização se sustenta por muito tempo. Você não precisa de mais motivação. Precisa de um sistema que funcione mesmo quando você não está com vontade. Precisa entender o que está causando esse caos e como interromper isso de forma definitiva. Porque se você não fizer isso agora, esse padrão vai se consolidar ainda mais. E quanto mais tempo passa, mais difícil fica sair dele. No próximo ponto, você vai enxergar algo que pode mudar completamente a forma como você vê sua rotina. O tipo de caos que você já normalizou e nem percebe mais. O caos que você normalizou. Existe um tipo de desorganização que não chama a atenção. Ela não aparece como um problema claro, não gera um colapso imediato e, por isso, passa despercebida. É um caos funcional. Um caos que permite que você continue vivendo, mas sem direção, sem profundidade e sem controle real. Você começa o dia sem uma prioridade definida. Abre várias coisas ao mesmo tempo, tenta resolver tudo com rapidez, responde demandas que surgem sem questionar se elas realmente importam. Sua atenção fica fragmentada, dividida, constantemente puxada para direções diferentes. E no final, você sente que fez muita coisa, mas não fez o que realmente precisava ser feito. Isso acontece porque você não está organizando sua vida. Está apenas reagindo ao que aparece. Sêneca já alertava que a vida de muitas pessoas é consumida por ocupações vazias, não porque faltam tarefas, mas porque falta direção. E quando não existe direção, qualquer atividade parece válida, mesmo que não leve a lugar nenhum. Agora presta atenção no padrão. Você interrompe uma tarefa para olhar uma notificação. Volta para o que estava fazendo, mas já sem o mesmo foco. Depois muda para outra atividade antes de concluir a primeira. E repete isso várias vezes ao longo do dia. Esse comportamento cria uma mente dispersa. E uma mente dispersa não sustenta organização. Com o tempo, isso se torna automático.
Você nem percebe mais que está fazendo isso. Começa a acreditar que esse ritmo acelerado e fragmentado faz parte de quem você é, que você simplesmente funciona assim. Mas não é verdade. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 4, parágrafo 24, que a mente deve ser direcionada com firmeza ou será levada por qualquer estímulo externo. E quando você não define essa direção, qualquer coisa assume esse papel. Pensa com honestidade. Quantas vezes você começou o dia com uma intenção clara e terminou completamente fora dela? Quantas vezes você se deixou levar por pequenas distrações que, somadas, consumiram horas do seu tempo? Esse é o caos que você normalizou. Não é um problema visível, mas é constante. E é exatamente essa constância que está impedindo você de evoluir. Porque enquanto sua mente continuar funcionando assim, qualquer tentativa de organização será superficial. Você pode criar listas, definir metas, montar planos, mas no momento em que as distrações aparecem, tudo se perde. E elas sempre aparecem. No próximo tópico, você vai entender o diagnóstico que quase ninguém te deu e que explica por que sua vida continua desorganizada, mesmo quando você tenta mudar. Antes de passar ao próximo passo, se inscreva no canal e dá um joinha para fortalecer o canal. O diagnóstico brutal que ninguém te fez. O problema não é falta de tempo, não é falta de oportunidade e nem excesso de responsabilidade. O problema é mais direto do que você imagina. Sua mente está desorganizada e você está tentando organizar a vida sem resolver isso primeiro. Você tenta ajustar sua rotina, cria listas, define metas, começa a semana com intenção. Mas, no meio do caminho, tudo se perde. Não porque você não quer, mas porque sua base está comprometida. Você está tentando construir ordem sobre uma mente que já opera no caos. E aqui está o ponto que quase ninguém te disse com clareza. Você não sofre por falta de organização externa. Você sofre por excesso de estímulo interno. Pensamentos acelerados, decisões impulsivas, atenção fragmentada, necessidade constante de responder tudo imediatamente. Isso cria uma sobrecarga mental que impede qualquer tipo de clareza real. E sem clareza, você não decide bem. Sem decisão clara, você não age com consistência. E sem consistência, nada se organiza. Epicteto ensinava que a raiz do descontrole está na incapacidade de separar o que depende de você daquilo que não depende. E quando você não faz essa separação, sua mente tenta abraçar tudo ao mesmo tempo. Tenta resolver tudo, controlar tudo, antecipar tudo. Isso gera um estado constante de tensão. Pensa com sinceridade. Quantas coisas estão ocupando sua mente agora que você não tem controle nenhum? Quantas preocupações você carrega que não exigem ação imediata, mas continuam consumindo sua energia? Esse é o ponto central. Sua mente não está cheia de tarefas, está cheia de ruído. E o ruído impede foco, impede direção, impede qualquer tipo de organização real. Sêneca escreveu que a mente que se dispersa em muitas coisas nunca se fortalece em nenhuma, e é exatamente isso que está acontecendo. Você tenta fazer muito, pensar em tudo, acompanhar tudo, mas no fim não aprofunda em nada. O mais perigoso é que isso parece normal. Parece que você está sendo produtivo, que está sendo responsável, que está lidando com a realidade. Mas na prática, você está alimentando o próprio caos que diz querer resolver. E enquanto esse padrão continuar, qualquer tentativa de organização será apenas temporária. Você pode até conseguir alguns dias de foco, mas inevitavelmente vai voltar para o mesmo estado mental, porque a raiz do problema não foi tratada. Agora, presta atenção nisso. Você não precisa de mais ferramentas, mais aplicativos ou mais métodos. Você precisa limpar a base, reduzir o ruído, recuperar o controle da sua atenção. E isso começa com uma decisão simples, mas desconfortável. Parar de alimentar tudo que está roubando sua energia.
No próximo tópico, você vai ver exatamente como fazer isso, eliminando aquilo que está drenando seu foco sem que você perceba. O primeiro corte: eliminar o que está roubando sua energia. Você não organiza uma vida acumulando mais coisas. Você organiza removendo o excesso que está te travando. E aqui está o erro mais comum. Você tenta melhorar sua rotina sem antes cortar aquilo que está sabotando seu foco todos os dias. Enquanto você não elimina o que drena sua energia, qualquer tentativa de organização será frágil. Olha para o seu dia com honestidade. Quantas distrações você aceita como normais? Quantas conversas desnecessárias, quantas notificações, quantas pausas sem propósito, quantas tarefas que não deveriam nem estar na sua agenda. Isso não parece grave isoladamente, mas somado, cria um ambiente onde sua atenção nunca se sustenta. Epicteto ensinava que a liberdade começa quando você aprende a dizer não ao que não depende de você. E isso inclui muitas coisas que você aceita todos os dias sem perceber. Você responde tudo na hora, mesmo quando não precisa. Interrompe o que está fazendo para atender qualquer estímulo externo. Aceita demandas que não são suas responsabilidades direta. E com isso, sua energia vai sendo fragmentada até o ponto em que você já não consegue se concentrar em nada relevante. Agora presta atenção nisso. Não é falta de disciplina, é excesso de concessão. Você está dizendo sim o tempo todo. E cada sim que você dá sem consciência está roubando sua capacidade de focar no que realmente importa. Sêneca escreveu que quem quer tudo, perde tudo, porque dispersa sua força em várias direções. E quando você tenta abraçar tudo, sua energia não se fixa em lugar nenhum. Pensa com sinceridade. O que na sua rotina atual não deveria mais existir? O que você já sabe que precisa cortar, mas continua mantendo por hábito, por comodidade ou por medo de mudar? Esse é o ponto mais difícil, porque eliminar exige decisão, exige abrir mão, exige desconforto. Você vai precisar ignorar algumas coisas, adiar outras e até recusar certas demandas. E isso vai parecer errado no início, porque você se acostumou a estar disponível o tempo todo. Mas sem esse corte, nada muda. Musônio Rufo defendia que o excesso enfraquece o caráter, porque tira do indivíduo a capacidade de escolher com clareza o que realmente importa. E é exatamente isso que acontece quando sua rotina está cheia de coisas que não deveriam estar ali. Você não precisa fazer mais, precisa fazer menos, com mais intenção. E quando você começa a eliminar o que não agrega, algo muda. Sua mente começa a desacelerar. Sua atenção começa a se estabilizar. E pela primeira vez em muito tempo, você sente que está no controle do que faz. No próximo tópico, você vai entender o princípio que vai te dar direção clara para decidir o que fica e o que sai da sua vida. O princípio estoico que simplifica todas as decisões. Existe um princípio que, quando aplicado de forma real, elimina grande parte da confusão da sua vida. Não é complexo, não exige ferramentas e não depende de motivação. Ele apenas exige clareza e honestidade. Separar com firmeza o que está sob seu controle daquilo que não está. Parece simples, mas quase ninguém vive assim. Você gasta energia tentando controlar a reação das pessoas, o resultado das situações, o que ainda não aconteceu e até coisas que já passaram. E enquanto faz isso, deixa de direcionar sua atenção para aquilo que realmente depende de você. Suas escolhas, suas ações, sua disciplina. Epicteto ensinava que a raiz da tranquilidade está exatamente nessa distinção. O que depende de você deve receber sua energia total. O que não depende deve ser aceito sem resistência. Mas na prática, a maioria faz o oposto. Tenta controlar o incontrolável e negligencia o que poderia transformar. Isso cria desgaste, indecisão e frustração constante. Pensa com sinceridade.
Quantas decisões você já adiou porque estava esperando o cenário ideal? Quantas vezes você deixou de agir porque não tinha garantia de resultado? Quantas vezes você ficou preso em pensamentos sobre coisas que não pode mudar? Esse comportamento rouba sua clareza. Quando você tenta considerar tudo ao mesmo tempo, suas decisões ficam confusas. Você começa a ponderar demais, a analisar demais, a travar. E enquanto isso, o tempo passa e nada avança. Agora presta atenção nisso. Uma decisão se torna simples quando você elimina o que não depende de você. Se depende de você, faça. Se não depende, aceite e siga. Sem resistência, sem desgaste desnecessário, sem negociação interna. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 8, parágrafo 32, que você deve agir com retidão naquilo que está ao seu alcance e aceitar com serenidade aquilo que não está. Essa é a base de uma mente organizada. E quando você começa a aplicar isso de verdade, algo muda rapidamente. Sua mente para de se dividir em 1000 possibilidades. Sua energia deixa de ser desperdiçada e suas ações passam a ter direção clara. Você não fica mais paralisado tentando prever tudo. Você age dentro do que pode e se adapta ao que vier. Isso reduz a ansiedade, aumenta sua eficiência e, principalmente, te devolve o controle. Porque organização não é fazer tudo certo, é saber exatamente onde colocar sua atenção. E no próximo tópico, você vai entender como usar essa clareza para reprogramar seu dia de forma intencional e consistente. A reprogramação do seu dia começa na sua mente. Seu dia não começa quando você abre os olhos. Ele começa na forma como você decide pensar. Antes de qualquer ação, antes de qualquer tarefa, existe um padrão mental que define como você vai reagir a tudo que aparecer. Se sua mente começa dispersa, seu dia será disperso. Se começa reativa, seu dia será uma sequência de respostas automáticas. E se começa sem direção, qualquer coisa assume o controle. É por isso que tentar organizar o dia sem organizar a mente primeiro nunca funciona. Você pode criar uma agenda perfeita, definir horários, listar tarefas, mas se sua mente não estiver alinhada, você vai desviar no primeiro estímulo externo. Uma notificação, uma conversa, um pensamento já é suficiente para te tirar do caminho. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 5, parágrafo 1, que ao acordar, você deve lembrar a si mesmo qual é o seu papel e agir de acordo com ele, sem se perder em distrações. Isso não é teoria, é prática direta. Pensa com sinceridade. Como você começa seus dias? Já no automático, pegando o celular, reagindo ao que aparece, deixando o mundo definir sua atenção? Ou com intenção clara, sabendo exatamente o que precisa ser feito? Essa diferença define tudo. Quando você não assume o controle logo no início, você passa o resto do dia tentando recuperar o foco que perdeu. E isso gera desgaste, frustração e a sensação de que o dia nunca rende. Agora presta atenção nisso. Reprogramar seu dia não é sobre fazer mais coisas. É sobre decidir, antes de tudo começar, o que realmente importa. Você precisa entrar no seu dia com uma direção definida. Saber qual é a prioridade real, o que não pode ser negociado, o que precisa ser concluído. E mais importante, estar preparado para proteger isso das distrações. Sêneca alertava que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E quando qualquer caminho serve, você acaba em qualquer lugar. Organizar sua mente antes de agir cria uma vantagem que a maioria ignora. Você não reage, você conduz. Não se perde, você mantém o foco. Não se dispersa, você executa. E quando isso se repete diariamente, sua vida começa a ganhar estrutura de verdade.
No próximo tópico, você vai entender como agir mesmo quando não tem vontade, sem depender de motivação para manter consistência. Disciplina. Sem motivação. O método que funciona quando você não quer agir. Se você depende de motivação para agir, você já perdeu o controle. Porque a motivação é instável. Ela aparece quando tudo está favorável e desaparece exatamente quando você mais precisa dela. E é nesse momento que a maioria falha. Você acorda sem vontade, adia uma tarefa, empurra uma decisão, diz para si mesmo que depois faz, quando estiver mais disposto. Só que esse depois vira padrão. E o padrão define o resultado. A verdade é simples. Sua vida não é construída nos dias em que você está motivado. Ela é construída nos dias em que você não quer fazer, mas faz mesmo assim. Epicteto ensinava que não devemos esperar sentir vontade para agir corretamente. Devemos agir porque é o que precisa ser feito. A emoção vem depois da ação, não antes. Mas o que acontece na prática é o contrário. Você espera sentir para agir. Espera energia para começar, espera clareza total para decidir. E enquanto espera, nada acontece. Agora presta atenção nisso. Disciplina não é intensidade, é repetição sob qualquer condição. Você não precisa estar bem para agir. Precisa apenas executar o que já decidiu que é importante. Mesmo sem vontade, mesmo com desconforto, mesmo com resistência interna. Pensa com sinceridade. Quantas coisas você já deixou de fazer porque não estava no clima? Quantas oportunidades você perdeu porque esperou o momento ideal? Esse momento não existe. Musônio Rufo defendia que o treino do caráter acontece justamente quando você age contra a própria inclinação ao conforto. É nesse ponto que você fortalece sua mente e constrói consistência real. Quando você começa a agir independente do seu estado emocional, algo muda. Você deixa de ser guiado pelo impulso e passa a ser guiado por decisão. Sua mente para de negociar o tempo todo. E suas ações começam a se alinhar com aquilo que realmente importa. Isso cria estabilidade. Você não oscila tanto, não depende de estímulos externos, não precisa de validação constante. Você simplesmente faz o que precisa ser feito e, com o tempo, isso se transforma em identidade. No próximo tópico, você vai entender como transformar essa disciplina em um sistema que sustenta resultados no longo prazo. O sistema invisível que define seu sucesso ou fracasso. Você pode ter metas claras, boas intenções e até disciplina por alguns dias. Mas se não existir um sistema por trás das suas ações, tudo vai depender de esforço constante. E esforço constante sem estrutura não se sustenta. É aqui que a maioria falha. Tenta mudar a vida com base em momentos de motivação ou decisões isoladas, mas não cria um padrão que funcione todos os dias, independentemente do estado emocional. Um sistema é aquilo que você repete mesmo quando não está pensando. É o conjunto de hábitos, decisões automáticas e estruturas que sustentam sua rotina sem exigir energia excessiva a cada passo. Se o seu sistema é desorganizado, sua vida será desorganizada. Simples assim. Sêneca já alertava que não adianta correr na direção certa de forma desordenada, porque o excesso de movimento sem direção só aumenta a confusão. E quando você vive sem um sistema claro, cada dia vira uma tentativa isolada de acertar. Pensa com sinceridade. O que na sua vida hoje acontece de forma automática e te aproxima dos seus objetivos? E o que acontece automaticamente e te afasta deles? Porque o que define seu resultado não é o que você faz de vez em quando. É o que você repete sem perceber. Agora presta atenção nisso. Um sistema eficiente reduz a necessidade de decidir o tempo todo. Você não perde energia pensando no que fazer. Você já sabe. Não depende de vontade para começar. Você simplesmente entra no fluxo que já foi definido antes.
Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 10, parágrafo 16, que a constância nas pequenas ações constrói uma vida firme e estável, e isso só acontece quando existe uma estrutura por trás. Sem sistema, você vive em ciclos. Começa bem, perde o ritmo, tenta de novo, se frustra, recomeça. E assim, os meses passam, os anos passam, e a sensação é sempre a mesma. Esforço alto, resultado baixo. Com sistema, tudo muda. Você reduz o atrito, elimina decisões desnecessárias e transforma a disciplina em algo natural. E quando isso se consolida, sua vida deixa de depender de picos de energia e passa a ser sustentada por consistência. No próximo tópico, você vai encarar o teste que revela se sua vida está realmente estruturada ou apenas funcionando por sorte. O teste final. Sua vida resiste à realidade ou desmorona? Existe uma forma simples e direta de saber se sua vida está realmente organizada ou apenas funcionando por circunstância. Não é olhando para quando tudo está tranquilo. É observando o que acontece quando algo sai do controle. Basta um imprevisto, um dia ruim, uma mudança inesperada e tudo começa a desmoronar. Sua rotina se perde, suas prioridades desaparecem, sua disciplina some e, de repente, você volta para o mesmo padrão de antes, como se nada tivesse sido construído. Isso revela uma verdade desconfortável. O que você tem não é estrutura, é estabilidade frágil. Uma vida organizada de verdade não depende de condições perfeitas. Ela se mantém mesmo quando o cenário muda, porque está baseada em princípios, não em circunstâncias. Epicteto ensinava que o valor de uma mente disciplinada aparece nos momentos de dificuldade, não nos momentos de conforto. Porque é na pressão que você vê se o que construiu é sólido ou apenas conveniente. Pensa com sinceridade. Quando algo sai do planejado, você se adapta ou se perde. Você mantém o essencial ou abandona tudo. Você reage com clareza ou volta ao automático. Esse é o teste real. Muitas pessoas acreditam que estão organizadas, mas na verdade apenas criaram uma rotina que funciona enquanto nada interfere. Quando a realidade muda, tudo desmorona porque não existe base. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 7, parágrafo 63, que o homem deve ser como uma rocha firme, que permanece estável mesmo quando as ondas batem com força. Essa é a diferença entre aparência de controle e controle real. Se sua vida depende de motivação, ambiente ideal ou ausência de problemas, ela não está organizada, está condicionada. Agora presta atenção nisso. Organização real não elimina o caos externo. Ela impede que esse caos destrua o que você construiu internamente. E isso exige algo que a maioria evita, consistência mesmo quando tudo foge do planejado. Porque é fácil manter uma rotina quando tudo colabora. Difícil é sustentar o essencial quando nada ajuda. E é exatamente aí que sua estrutura é testada. No próximo ponto, você vai encarar a consequência final de continuar vivendo sem organização e o que precisa fazer agora para mudar isso de forma definitiva. Organize agora ou aceite as consequências. O que está em jogo não é apenas produtividade, não é apenas ter um dia mais organizado ou cumprir mais tarefas. O que está em jogo é a direção da sua vida. Porque toda desorganização cobra um preço, e esse preço não aparece de uma vez. Ele se acumula. Dias mal aproveitados viram semanas improdutivas. Semanas viram meses sem avanço. E quando você percebe, anos passaram e você ainda está no mesmo lugar, com a sensação de que poderia ter feito mais, sido mais, vivido mais. Sêneca escreveu, em Sobre a Brevidade da Vida, que a maior perda não é a de dinheiro ou status, é a perda do tempo mal utilizado, porque o tempo é a única coisa que não retorna. Agora pensa com total honestidade.
Se você continuar exatamente como está hoje, repetindo os mesmos padrões, mantendo o mesmo ritmo, aceitando o mesmo nível de desordem, onde isso vai te levar? Essa pergunta é incômoda, mas necessária. Epicteto ensinava que você se torna aquilo que pratica diariamente. E não é o que você planeja que define sua vida, é o que você executa. Se sua execução é desorganizada, seu resultado também será. E não existe neutralidade aqui. Ou você constrói estrutura, ou você acumula caos. Você pode continuar tentando ajustar detalhes, criando novas listas, buscando motivação, esperando o momento certo. Ou pode encarar o que realmente precisa ser feito e assumir o controle de forma direta. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 2, parágrafo 5, que a ação correta deve ser feita agora, sem adiamento, porque o tempo não espera por ninguém. E essa é a decisão que define tudo. Ou você organiza sua mente, suas ações e sua vida agora, com clareza e disciplina, ou aceita as consequências de continuar vivendo no improviso. Porque no final, não é o mundo que define o seu resultado. São os padrões que você escolhe manter todos os dias. E a partir deste momento, você já não pode mais dizer que não sabia.